A paz de Cristo, irmãos. Deus abençoe você grandemente, sua família e tudo que é seu. Jesus diz na sua palavra: e as bênçãos te seguirão e te alcançarão para todos os dias da tua vida. Você fiel a Deus, temente a Deus. E é isso que eu desejo. Essa é a minha oração por você, para que você seja abençoado, bem-sucedido, um vencedor em Cristo Jesus. Primeira coisa que você precisa saber: quem é o vencedor? O vencedor é aquele que busca cumprir a palavra de Deus em obediência, independente de qualquer coisa, do que você tem, do que você deseja, do que você busca. O vencedor em Cristo é aquele que obedece. Nós estamos falando sobre obediência à palavra de Deus. Porque muitos acontecimentos na Terra, porque muitas coisas estão acontecendo com o ser humano, isso não é de hoje, desde que o Adão caiu. Por que isso vem acontecendo? Porque o ser humano tem que passar por tudo isso. Porque a cada dia o ser humano multiplica pecados para a sua vida. O maior pecado que o ser humano comete é matar. O maior pecado que o ser humano comete é adulterar a palavra de Deus. E como é que o homem adultera a palavra de Deus, pastor? Quando ele deixa de ensinar o que a Bíblia diz. Quando ele diz: mandamentos acabaram, Deus não ensinou, não há versículo no Novo Testamento que diz para guardar os mandamentos. Esse homem é um adúltero, esse pregador ele é adúltero, e a congregação dele que obedece a ele é adúltera. Mas esse adultério não é um adultério sexual, tá? É um adultério contra a palavra, que é o pior adultério. Nós falaremos deste mandamento: não adulterarás, logo. Então, aqui no versículo de número 13 de Êxodo 20, ele está falando desse mandamento que nós estamos meditando: não matarás. Por que não matar? Porque o matar não é para o homem. Quando Deus está dizendo não matar, Deus está dizendo para eu e você, para mim, para todos nós, que só quem tem o direito de dar a vida e tirar a vida é aquele que o criou, é aquele que deu a vida, é aquele que fez a vida, que tem a vida. E quem é esse? Esse chama-se Jesus de Nazaré. Esse é Deus. E se eu quero ser bem-sucedido, eu preciso passar pela obediência aos mandamentos. Então, antes de tudo, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, tá bom? Se você quiser, por favor, se inscreva aí para nos ajudar no canal. Então, a palavra de Deus, ela está repleta de versículos, de Gênesis a Apocalipse. Não matarás. Dá uma olhada comigo, nós vamos ver que o Velho Testamento é o livro de Samuel. O capítulo de número 2 do primeiro livro de Samuel. Samuel 2, primeiro livro, versículo 1 diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exalta no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti, rocha minha. Há como nosso Deus, ou melhor, rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multiplicareis palavras
altivas, nem saia coisa arrogante da vossa boca, pois o Senhor é Deus da sabedoria e pesa todas as ações na balança. O arco dos fortes estão quebrantando, mas o fraco são cingidos de força. Os que eram fortes se alegram, ou melhor, os que eram fartos se alongam por pão e deixam de ter fome, os que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória. Pois do Senhor são os alicerces da terra, assentou sobre elas o mundo. Percebe, querido? O firmamento, que é o céu, que Ana está dizendo aqui, está por baixo da terra. Ele fez isso. Ele tem o controle. Ele tem o domínio. Mas então, quem é Satanás, que Jesus disse lá em João, capítulo de número 14 e versículo de número 30? Eis aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Então Jesus se contradiz? Nada disso. Quando Jesus disse, eis aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim, Jesus está falando da consequência do pecado. Por quê? Porque o primeiro a pecar foi Satanás lá na glória, lá na Nova Jerusalém, lá no paraíso de Deus. Ele estava lá com Deus. Ele é um querubim e de alta grandeza, de uma patente muito alta, e acabou se corrompendo. E a sua corrupção trouxe os demônios com ele, a terceira parte dos anjos, para esse abismo que é essa terra sem forma e vazia. Então, quando Cristo cria todas as coisas, faz o homem e dá ao homem toda a autoridade para governar tudo isso, Satanás então envolve a mulher, engana a mulher e domina o homem, fazendo o homem pecar. Com esse pecado, Satanás trouxe um certo domínio sobre o homem, no que diz respeito à vida. E que vida? A vida espiritual. Então, quando ele engana o homem cai. E espiritualmente o homem morre. Por causa do quê? Por causa do seu pecado. Então, ele passou a ter o domínio sobre o homem, por conta do pecado. E Jesus fala disso em João 14:30, fala que ele tem esse comando através do pecado, através da morte do homem, da morte física que o homem sofreu, ou melhor, da morte espiritual que o homem sofreu, ao comer do fruto que era proibido, ou seja, um mandamento. E que mandamento era esse? O primeiro: honrarás, ou melhor, não terás outros deuses diante de mim. É o que Jesus disse: honrar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o Adão não amou a Deus sobre todas as coisas, negou e caiu nas mãos de Satanás. Então Jesus vem para resgatar o homem, e quando ele vem, ele encontra aqui Satanás, ele diz Satanás aqui, dominando, ele diz para os seus apóstolos: eis aí o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Ou seja, eu não sou um pecador, eu não sou um transgressor da lei de meu pai, a que eu mesmo apliquei, eu não quebro os meus mandamentos, eu não omito a lei, eu vim para cumprir a lei e os profetas.
Eu estou aqui para obedecer. Estou aqui para servir o meu Pai. E aí está o príncipe desse mundo, a quem os discípulos obedeciam, por desobediência e por falta de conhecimento. Então Cristo vem e deixa ele ciente de tudo isso. E Satanás pega essa autoridade no capítulo de número, lá em Mateus, capítulo de número 4, e lança essa autoridade a Cristo, dizendo para Jesus: lança-te daqui abaixo, quando ele leva no pináculo do templo. Depois ele manda transformar as pedras em pães, e ele fala tudo isso. Depois ele cita o Salmo 91. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos darás ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E quando ele põe no pináculo do templo, que ele vê as grandezas desse mundo, ele oferece para Jesus: tudo isso é meu, a mim foi dado me entregar, ou seja, aquilo que tu criou com tanta grandeza, deu para o homem negou, o homem traiu, o homem errou e ficou para mim. Então por isso ele passa a ser o príncipe desse mundo. Só que ele não fez nada senão enganar a mulher. A única coisa que ele fez no meio de tudo isso é pecou lá em cima, caiu condenado, já veio condenado, já está sentenciado, veio condenado, já está transitado, julgado o seu processo, não tem mais saída, não tem mais recurso nenhum. Ele vai para o fogo. O fim dele é pó e cinza, ou melhor, é a cinza desaparecer. Ele já foi condenado. Então, ele fazendo isso, enganando o homem, enganando a mulher, ele consegue chegar até o homem e fazer com que o homem viesse a pecar. E por conta do pecado vem a morte espiritual e também a morte física. E é essa morte física que nós estamos meditando. Por causa da morte espiritual. Porque morte espiritual o homem já vem. Se ele não se arrepender e nascer de novo, ele já está morto espiritualmente. Por quê? Porque o mandamento já foi quebrado lá no Éden. O não matarás e não terás outros deuses diante de mim, ele já foi quebrado no Éden. Adão já quebrou lá, trocando a Deus, desobedecendo a ordem dele e comendo do fruto que não era para comer. Já desobedeceu a Deus lá. Os mandamentos já estavam ali, já vem desde lá. E quando Adão peca, ele traz essa morte, que é a morte espiritual. Então Cristo, vendo que não tinha mais condição do homem viver muitos anos na terra, porque o homem ia se encher de pecado mais e mais, ele, até que a terra se enchesse, ele permitiu que os homens vivessem aí 900, 800 anos, e assim foi, até dilúvio. Pós-dilúvio, deixou que os descendentes de Noé vivessem também por um tempo, e depois, quando chega de Abraão para frente, ele já lá em Gênesis dá a idade de vida para o ser humano, 120 anos. Depois de um certo tempo, ele aplica os 70, e os 70 estão aí. 70 anos. E a cada dia que passa vem diminuindo. Embora a ciência e os políticos, digamos, que é os que mais se interessam por isso, em dizer que o homem está vivendo muito. Imagina que ministros tenham capaz de dizer, eu ouvi isso da boca dele, que o homem está vivendo demais, está chegando até 80 anos, o Brasil não consegue manter as leis para por exemplo, uma aposentadoria, socorro com a medicina para um homem que vive tudo isso. É uma tristeza, não? Como se eles fossem o dono da vida. Ninguém quer morrer, né? Esse tal não quer morrer. Quanto mais anos viver, para ele é bom, né? Pois é, assim é o ser humano. O egoísmo é o que mais mata. A ganância é o que mais mata. E assim está o ser humano. O mandamento sendo quebrado, a inveja, as injúrias, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, que eu não vou ficar falando aqui, porque se for falar tantas coisas aqui que a Bíblia nos relata, eu vou passar horas aqui e não falo nem metade. Então, esse tipo de comportamento das pessoas é o que mais contribui para a morte. Então, Satanás, ele induziu a mulher, enganou a mulher, e o homem
caiu, como diz o provérbio, aí, feito um patinho, né? Foi para as garras de Satanás. E essa praga veio para um mundo chamado pecado. E Deus tentou mudar tudo isso. Embora tendo arrependido de ter criado o homem lá em Gênesis, manda o dilúvio, vai fazendo, dá as leis para Israel, dá os mandamentos para Israel, promessa em Abraão, promessa em Isaac, em Jacó, e vai fazendo tudo, prometendo vir, veio como cordeiro, morreu, não teve jeito. E agora dentro da igreja evangélica, que é o que mais nos incomoda, é o que mais nos intriga, como os crentes podem achar que os mandamentos foram tirados. Por que então? Porque aqueles que ensinam, adulterando a palavra, diz que os mandamentos é pesado e não pode servir, que não dá para obedecer, e até ora a Deus dizendo que não dá para obedecer, que não aguenta. Tem misericórdia, Senhor, nos ajuda. Irmãos, nunca vi tamanha arrogância e ignorância da parte de um ser humano, de um homem que diz evangélico, pregador, pastor, teólogo, fazer um negócio desse. E o povo que está ali, gostar disso, ouvir e aceitar. Isso não pode ser. Então, quando Jesus escreve os mandamentos, os 10 mandamentos, quando Deus escreve lá em Êxodo, com as leis e dá para Moisés, Deus diz para Moisés: aplique-se e obedeça. É a forma que vocês têm de me servir, de me obedecer. É a única oportunidade que vocês têm para se aproximar de mim, é a única forma que eu tenho para me achegar a vocês, é vendo esta obediência. Se não houver essa obediência, eu vou destruí-lo. E nós vemos na caminhada de Israel a destruição que Deus fazia contra os filhos de Israel. Até que Cristo veio. Cristo vem, morre pelos pecadores e Ele continua exercitando misericórdia. Mas o povo continua desobedecendo. O que Cristo faz? Cristo deixa o homem livre no que diz respeito o livre-arbítrio que já está lá em Deuteronômio. Então, quer fazer? Vocês querem andar assim? Deixa eles andarem. Eles estão andando assim. Mas eles mesmos vão se matando. Tudo que o homem faz hoje parece ser bom. Mas 99% daquilo que o homem está fazendo, ele está contribuindo com a destruição dele mesmo. A destruição deles mesmos. A natureza, os campos, os rios, tudo isso, a terra, a vegetação, tudo que o homem está fazendo hoje está contribuindo para isso. E nós temos aqui essa moça que nós acabamos de ler, Ana, casada com o rei, e naquele tempo quem não gerasse, a mulher que não gerasse, ela era desprezada, né? Hoje em dia isso é uma virtude. Hoje em dia isso é conselhos, né? Não tenha filhos, não case, que é melhor não casar, ou se casar não tenha filhos. É um absurdo. Isso chama adultério contra a palavra. Absurdo, é um verdadeiro absurdo. Então, Ana, sendo humilhada pela sua rival, a outra mulher do rei que tinha dado filho para o rei, então o rei dava todo o apoio àquela mulher, todo o carinho, toda a assistência, toda a atenção do rei lá para ela. Ana ficava de lado. E a Ana já não aguentava mais isso. Ela faz um voto a Deus e Deus dá-lhes um filho chamado Samuel. Quem nunca ouviu falar desse grande profeta de Deus, profeta Samuel? Você já sabe o que a Ana falou quando ela estava pedindo filho para Deus. Deus então consente com Ana e Ana concebe, dá à luz um filho, que era esse profeta. Após o filho ter nascido, ela então cumpre o que ela prometeu no voto a respeito de Samuel. Entrega o filho na mão do rei, entrega o filho para o Senhor. E Samuel vai para a presença de Deus. E aí Ana
na presença de Deus, obedecendo a Deus, Deus concede a Ana mais 6 filhos. Ela está dizendo aqui, que até a Estéria teve 7 filhos. E ela, no fim da sua oração, ela diz: aqueles que andam arrogantes, aqueles que andam se fartando de pães, Deus é aquele que faz eles passar necessidade. Deus é aquele que empobrece. Deus é aquele que enriquece. Olha para Jó, ou melhor, exatamente, Jó, olha para Jó para você ver. Rico, daqui a pouco, nada, e depois rico novamente. Ele é aquele que empobrece, aquele que enriquece. Olha para Jesus, 5 pães e 2 peixes. O que ele fez para todo mundo. Olha para ele com a água. No dia da festa de Canaã da Galileia, não tinha vinho, lá estava a água que ela se tornou. Olha para esse Deus, empobrece e enriquece. Ana está dizendo, ele é aquele que empobrece e aquele que enriquece, é aquele que dá a vida e aquele que tira a vida. Então o mandamento, não matar, está com ele. Porque ele pode, você não. Nós não. A vida não é nossa. A vida pertence a Deus. As pessoas dizem, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. É verdade. Por isso que você está fazendo tanta coisa ruim por aí. E por isso que está essa destruição na terra, porque você tomou conta da sua vida, né? Se fosse Cristo que cuidasse da sua vida, seria outra coisa. Se fosse Cristo que cuidasse da sua vida, não tinha prisões, não tinha presídios. Quantas jovens e quantos jovens estão lá dentro? Quantos? Porque além de roubar ainda mata. Quantos lá estão? Por quê? Porque esse mandamento aqui foi tirado, não matarás. O pregador não se importa em pregar, porque a vida pertence a Deus, e a nossa pressa em pregar e ensinar, é porque essa vida tem uma duração de 70 anos, quando mais canseira e enfado, que a palavra de Deus diz. Por isso nós temos que apressar e ensinar, porque nós não sabemos quanto tempo o ser humano vai viver na Terra. Um homem mais robusto, mais forte, mais saudável hoje, daqui a pouco, de um momento para outro, o cara está enterrado na sepultura. Por quê? Porque é morto, matam, ou por causa das consequências de tantas outras coisas que está por aí matando, roubando, destruindo, que vem do maligno. Ele recebeu esse direito. Esse direito ele recebeu do homem. Mas Cristo veio para salvar, e a forma de salvar, de libertar, é obedecendo os mandamentos. Se não ensina, se não prega, se não obedece, vai ficar na mão do assassino, que é Satanás. E é por isso que nós temos aí nos presídios, em todo lugar, mortes e mortes e mortes. De quem é a culpa? Do próprio homem. É o principal. Armamentos e tantas outras coisas. Porque tudo envolve a desobediência ao mandamento. Quebrou o mandamento, meu filho? A tendência é essa. O matador. E ilegalmente. Quem é o que mata ilegalmente? Satanás. Roubando e destruindo. Veja a obra dele. O camarada vai assaltar e ainda mata. É a obra do diabo. Matando, roubando e destruindo. Não dá para perceber? Por quê? Porque o mandamento não está sendo ensinado. Mas se ensinam, se falam, se dá conselhos, queridos. Mas conselhos sem aplicação de lei não funcionam. Não funciona. Você dá um bom conselho, não faz isso, não faz isso. Quantos jovens estão na prisão? Quantas pessoas estão na prisão? Quantas mulheres estão mortas? Quantos homens estão mortos? Por quê? Porque foi dito, não faça isso. E ele não ouviu, não obedeceu. E por que não obedeceu? Não tem aplicação de mandamento. Não tem aplicação da lei divina. Tem aplicação do mandamento das leis dos homens. Mas as leis dos homens,
elas têm aparência de que vai resolver, e até resolve em algumas áreas, né? Mas se não tiver o mandamento da lei divina, o mundo espiritual fica infrutífero, queridos, e a porta aberta para Satanás. A chave que fecha a porta para Satanás não tomar o controle de determinada circunstância e situação do ser humano é essa: obediência a Deus, obediência aos mandamentos. Quando Deus disse, não matarás, não matarás, futuro, não mata, e você tira o mandamento, e você diz que o mandamento acabou, você está abrindo a porta para Satanás, tá, teólogo? E você é responsável pelo que está acontecendo aí. Você é pastor, você é padre, você é apóstolo, você é missionário, você é reverendo, você quem quer que seja, de qualquer igreja, de qualquer religião, você é responsável por tanta desgraça que está na terra hoje. Você tirou a lei divina. Você diz que ela não existe mais, que ela acabou em Moisés. Você é responsável. Ah, mas quem é você para falar isso? Eu não sou nada. Espere no futuro e você verá quem é o dono de tudo isso aqui. Olha ela falando sobre ele aqui. É o Senhor que dá a vida, é o Senhor que empobrece, é o Senhor que enriquece, é o Senhor que faz descer a sepultura, é o Senhor que faz subir, é o Senhor que tem o controle de tudo, que colocou os alicerces da terra para que ela pudesse estar em cima. É o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, é o Jesus de Nazaré, é esse Senhor que tem o controle sobre tudo isso. Mas isso é no Velho Testamento, no Novo Testamento não tem mais mandamento. Vamos ver. Vocês acusam Paulo, vocês vão pagar o preço. Eu já falei em quase todos os vídeos deste canal que haverá um trono branco. Esse trono branco está no projeto de Deus, está no propósito de Deus, está no plano de Deus, está na arquitetura de Deus. Assim que tudo for consumado, que tudo for realizado, que se cumprir todas as profecias, esse trono branco será edificado, será implantado, para que todo aquele que desobedeceu a sua lei irá parar na frente dele. Todos, tanto os obedientes como os desobedientes, vai estar lá naquele dia. É o que eu tenho dito a vocês. E naquele dia eu estarei lá, com certeza, e todos vocês estarão. Todo ser humano, desde Adão até o último que nascer até Cristo voltar, estará lá. Ninguém escapa dele, ninguém foge, ninguém se acaba antes. Estou falando de vida no Espírito. Amém? Então, todos estarão lá. E naquele dia assentará o trono, estabelecerá o comando, e o juízo está ali para ouvir as testemunhas. Eu serei uma testemunha, e pode ter certeza, pastor, contra você, que diz que os mandamentos acabaram, que diz que os mandamentos não é para pregar mais. E você, crente, que está dentro da igreja, seja católica, protestante, neopentecostal, pentecostal, não importa. Você que está lá, que quando ouve os mandamentos aqui, diz que já acabou, que não existe mais, que o sábado é isso, que o sábado é aquilo. Não estou interessado no que você pensa. Estou interessado no que a Bíblia diz. E se você olhar para a Bíblia, bem vos vá. Mas se não, se prepare, porque aquele dia vai ser colocado, aquele trono vai ser colocado. E lá vai estar Paulo, lá vai estar Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos de Cristo e todos os profetas do Senhor. E lá está Moisés, lá está o Senhor Jesus. E quando vir o julgamento, que as testemunhas foram depor, a rainha do sul vai estar lá, os ninivitas vai estar lá, o Senhor Jesus diz isso. Nós estaremos lá. Eu já falei 1000 vezes, não canso de falar, eu vou estar, mas eu quero estar salvo. Vou lutar pela obediência aos mandamentos. Que fácil nada. Se você pergunta para mim, é fácil nada, queridos. É difícil, claro que é. É a luta do cristão, é a batalha do cristão. É o que Paulo disse em Gálatas, é uma guerra, o homem lutando todo dia contra a carne e a carne contra o homem, combatendo um contra o outro, o espírito lutando para você ser salvo e a carne dizendo não vem com conversinha fiada que é fácil. João diz que os mandamentos dele não são penosos. Não são penosos. Por que não são penosos? Porque ele nos ajuda a suportar. Paulo diz que ele nos capacita. Então, naquele dia estaremos lá. E eu vou dizer,
ensinaram que tu mandou tirar, ou melhor, que o Senhor tirou os mandamentos, Jesus, e que Paulo negou os mandamentos, e que o Senhor violou a lei. Tudo isso. Então, que você que está ouvindo a palavra de Deus, se cuide, e você que está pregando a palavra de Deus, se cuide. Vamos ver se Paulo falou alguma coisa sobre os mandamentos aqui na sua carta, no capítulo de número 1 da carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, capítulo 1, e Paulo diz assim, no versículo de número 3: Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogia intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviaram destas coisas e se entregaram à dissolução, e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestre da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores, rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas e matricidas e homicidas. Aqui está. Paulo omitiu os mandamentos, irmãos. A lei é ruim? A lei está parada? Acabou? Paulo proibiu a lei? Paulo disse que a lei é boa para quem quer obedecer, para quem quer servir. Mas aqueles com discursos vãos e que falam da lei da sua própria vontade, do jeito que ele quer, não tem mais, acabou, não foi. Do jeito que ele quer, ele faz a sua própria lei, que é o que Paulo está dizendo aqui. Por isso mata o pai, mata a mãe, mata a mulher, mata os filhos, faz tudo isso. A lei para esses é peso, é jugo. Por quê? Porque por essa lei, eu que obedeço, não vou passar. Por quê? Porque ela é boa para mim. O mandamento para mim é maravilhoso. Quando ele diz não adulterarás, ele está dizendo para mim, não faça isso que você tem consequência. Que maravilha! Está me avisando. Não mata ninguém. É o que o mandamento está dizendo. Para mim, ela é maravilhosa. Por isso a lei e o mandamento é a minha salvação em Cristo Jesus. É aquilo que me absolve de todo pecado, é aquilo que me sustenta, é aquilo que me garante numa vida com Deus, é aquilo que faz com que eu ore e Cristo me ouve, é aquilo com que eu faço perante Deus em obediência e o Espírito dele vem até mim. Está pensando que o Espírito Santo habita aí nas pessoas que não querem obedecer os mandamentos, não servem a Deus? Para com a história, irmão. Lê a Bíblia. Então a lei é excelente. A lei é excelente. Mas quando Paulo disse, ela é para os parricidas e para os matricidas, para os homicidas, para aqueles que desobedecem os mandamentos. A lei é para eles por quê? Por que a lei é para eles? Porque quando eles não obedecem, a lei vai funcionar.
Não é para roubar. Você já viu? Eu já vi isso muito. Os salva-vidas de algum lago, né? Eles colocam aquela placa, não ultrapasse aqui. Eles dão aquela lei lá, aquela ordem lá, né? Falando, não ultrapassa aqui, se vocês ultrapassarem, você é capaz de morrer. Porque aí o mar é perigoso, aí o pulso aí é mais fundo, aí não vai não. E quantos já morreram por ultrapassar esse limite? Por não obedecer essa lei? A lei é para ele. Se ele olha a lei dizendo não ultrapassa, ele vive. Então a lei não é para ele. A lei é para a segurança dele. Mas quando ela ultrapassa a lei, o que vem? A consequência, a morte. Então, se você ultrapassa o mandamento que o Senhor está dizendo, não mata, e ele mata, a lei vai te pegar. Vai te pegar com punição. Por isso a lei não é para mim. No que diz respeito, consequências. No que diz respeito, as imposições que ela traz. No que diz respeito, a cobrança. No que diz respeito, o juízo, o julgamento, tanto nessa vida como no vindouro. Portanto, esse mandamento, não matarás, está aqui, falado por Paulo, por todos os apóstolos, por Cristo, pelos profetas, por Moisés e por todos. E o primeiro a cair, o primeiro a desobedecer foi o Adão. Então, meu querido, atenta aos mandamentos, senão você vai perecer. Os 10, viu? Deus é contigo, você consegue, é só você querer. Ora comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pela sua palavra, pelo seu amor tão grande. Palavra maravilhosa é a tua. Palavra boa é a tua. Palavra de amor é a tua, Senhor. Só tu tens palavra de vida eterna. Foi o que Pedro disse para o Senhor. E realmente só o Senhor tem. Por isso, Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado pelos livramentos, por não permitir que nós venhamos ficar em discursos bobos, em tantos campos que tem para falar e falar esses discursos bobos, como nós vemos por aí, brigas aqui, brigas ali, que não edifica, que não ajuda no que diz respeito à vida espiritual, à salvação. Nós estamos pregando aqui para que o pecador se arrependa e se achegue a Ti, Senhor, para não perecer. Senhor, eu te peço, dê-me força e a revelação da Tua palavra. Sabe que sou pesado de língua e só falo pela Tua graça e misericórdia, senão não falaria. Por isso, Deus, usa-me em Tuas mãos. Me ensina, para que as pessoas possam ouvir e entender. Se eles não obedecer, não tem salvação. Se eles não servir, não tem salvação. Nem tem como servir se não tiver coisas. Tenha misericórdia da nossa nação. Sara a nossa terra, Pai. Atende a necessidade dos aflitos, socorre a cada um. Socorre os que estão necessitados de emprego, Pai, de saúde, de paz. Quem não precisa de paz nessa terra hoje, Jesus? Toda a humanidade precisa de paz, mas paz verdadeira, porque a paz que há por ali é uma falsa paz. Precisa de paz contigo, com teu espírito. Para isso tem que se converter. Senhor, nos ajuda, porque a conversão de um homem a Ti vem da determinação dele, vem da posição dele, e o capacitar vem de Ti. É o Senhor quem capacita. Ana diz isso. É o Senhor que dá força. A Tua palavra diz isso. É o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem ajuda, é o Senhor quem toma pela mão direita, é o Senhor que conduz, é o Senhor que nos torna doutor, como diz o Teu apóstolo Paulo. Não pense que somos capazes de alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas é o Senhor que nos capacita para todas as coisas.
Para obedecer os teus mandamentos, o Senhor não me capacitar, não consigo obedecer um sequer. Não mesmo, Jesus. Mas é o Senhor que me capacita e eu quero. Eu tenho sede disso, o Senhor conhece o meu coração. Eu tenho vontade, eu vou lutar com todas as minhas forças, tanto para pregar e ensinar, como em primeiro lugar para obedecer. Obrigado, Jesus, por tudo. Socorra a nossa nação, sara a nossa terra. Tem misericórdia dos líderes da nossa nação, dos médicos, dos que estão nos leitos de dor, dos lares, nos becos e nos valados, Pai. Como está a nossa juventude, Senhor? E o cuidado que se dão a eles. Por quê? Porque os mandamentos são quebrados. Tenha misericórdia, Pai, dos que estão nos presídios, socorre. Tira de lá transformado, Senhor. Ajuda. Tu não tem prazer na morte de ninguém, Senhor, no que diz respeito à vida espiritual. Tu quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ó Deus, socorre, Tu não veio para buscar os salvos. Ou melhor, Tu não veio para salvar os salvos, porque salvo não precisa de salvação, já está salvo. Tu não veio para curar os que estão livres, Tu veio para curar os que estão enfermos. Tu não veio para dar pão para o que está farto, Tu veio para dar pão para o que está faminto. Socorra a nossa nação, Jesus, foi assim que Tu fez. Abra as janelas dos céus, derrama a Tua bênção sobre o Teu povo. Saúde, paz, prosperidade, união, fé, amor, comunhão e obediência em Teu santo nome. É o que nós Te pedimos, Deus, hoje e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz até o nosso próximo vídeo. Amém.